há uns 4 anos mais ou menos. Participei aí do Brutal com a galera, que o pessoal falou antes, aí, do Chico aí, né? Bom, então, e ultimamente eu estou focado bastante em estudar coisas sobre jogos e desenvolver jogos, jogar também. Bom, então galera, mas beleza, né? Primeiramente, vamos trocar uma ideia sobre o que é o Flappy Bird, né? Tava trocando ideia com o pessoal aí nos corredores e tal, o pessoal, pô, mas o que é o Flappy Bird? O Flappy Bird é um framework de jogo? O que é esse tal de Flappy Bird? Né, o pessoal que trabalha geralmente não sabe muito o que é o Flappy Bird, não tem tempo pra jogar, né? Bom, tô falando nada aí, né? Seguinte, vamos falar, o que é o Flappy Bird? De onde ele veio, né? O que é o Flappy Bird? Como se alimenta, né? Bom, seguinte, primeiramente, galera, esse foi o cara que criou o Flappy Bird, beleza? Agora tem uma cara aí pra vocês, quando vocês morrerem no joguinho, já sabem que vocês podem xingar ele. Bom, esse cara, ele é o Dong alguma coisa, beleza? É um vietnamita aí, que ele teve a brilhante ideia de juntar um pássaro, ou melhor, um pássaro, né? Ele fala que é um pássaro, então é um pássaro, beleza? E ele juntou um pássaro com os canos do jogo do Mario, né? Bom, pra quem não da foto ficou meio escura, o Mario vestido de Luigi, o Mario que deu palestra aqui, beleza? Bom, ele juntou os canos do Mario e o cara ficou rico, beleza? Ele conseguiu, no ápice do jogo, fazer mais ou menos por dia 120 mil reais. Agora a galera precisa prestar mais atenção na palestra, né? Beleza? Bom, então o cara conseguiu fazer 120 mil reais por dia com propaganda e tudo isso ele conseguiu fazer em 3 dias. E na realidade, não só ele fez bastante dinheiro, como as fabricantes de aparelhos celulares também fizeram bastante dinheiro, tranquilo? Pessoal mais estressado aí, que não conseguia fazer score, né? Não era que nem o Arthur que fazia 150 score no Flappy Bird, né? Bom, e como eu tinha dito, o cara fez tudo isso em 3 dias, beleza? Então é aquilo, né? Você trabalha 3 dias e consegue 120 mil reais por dia ali durante um mês, vale a pena, né? Bom, nem que fosse durante um dia só, né? Beleza? Bom, aí eu olhando isso daí eu falei, pô, vou tentar entrar nessa, né? Mas, beleza. Como fazer esse jogo? Como é que o cara conseguiu fazer esse jogo? Aí eu comecei a pesquisar coisas sobre desenvolvimento de jogos Android e tudo mais. E pesquisando na internet sobre desenvolvimento de jogos Android, a gente é bombardeado com um monte de frameworks, um monte de coisas aí. Uma delas, um framework legal de desenvolvimento de jogos é o Focus 2D. Outro, LibGDX. O mais famoso aí é Unity. Alguém já ouviu falar no framework Unity de desenvolvimento de jogos? Né? Tranquilo? Então assim, Unity é o poderosão ali que você consegue exportar para várias coisas. Mas putz, eu quero fazer um Flappy Bird, galera. Beleza? Eu não quero fazer um Crysis 3 no Android, tranquilo? Eu não quero fazer um Quake, sei lá, eu quero fazer uma coisa mais simples. Pô, será que não dá para fazer isso no Android? O meu challenge aí era tentar fazer esse jogo em 3 dias também. Poxa, eu tinha só 3 dias para fazer o jogo. Então assim, 3 dias para pesquisar um framework, aprender sobre esse framework, desenvolver o jogo, não ia dar tempo, né? Então eu falei, pô, vou tentar pensar no Android, não acontece. Então, foi isso que eu fiz. Beleza? Então assim, eu comecei só com o que o Android é capaz de nos oferecer. Aí eu falei, beleza, se o cara conseguiu fazer o jogo em 3 dias, lá o Dom, não sei das quantas, ele conseguiu fazer o jogo em 3 dias, talvez tenha algum easter egg no Android que já você digita lá, viu o que você quer, você digita lá alguma coisa e já está tudo pronto, né? Então, eu, na minha inocência, eu tentei apostar que tinha alguma coisa desse tipo no Android, né? Você vai lá no XML do seu layout e digita, eu quero um componente Flappy Bird View. E a parada toda está feita. Então, na realidade não deu muito certo. Aí, putz, então eu tinha que criar a minha própria view customizada, o meu próprio componente de layout para fazer esse treco funcionar, que representasse o Flappy Bird. Mas tá, qual desses componentes é o mais próximo do Flappy Bird? Será que o Flappy Bird é mais próximo de uma lista no Android? Será que ele é mais próximo de um text view? Putz, a menos que fosse um ASCII art, né? Beleza, dá para fazer um text view, né? Será que é um image view que a gente vai utilizar, que eu poderia utilizar para desenvolver o meu Flappy Bird? Na realidade, nenhum desses componentes eram bons o suficiente.
nenhum desses componentes me permitia ter a liberdade de customizar do jeito que eu quisesse, fazendo Flappy Bird. Então, nesses casos, eu tive que apelar para o Surface View, que na realidade é uma superfície em branco. Nessa superfície, você é capaz de fazer desenhos e o que você quiser, porque ele é uma superfície em branco. Tranquilo, galera? Beleza? Então, se é uma Surface View, eu quero customizar esse cara, eu fui lá e criei uma classe. Public Class Game, uma classe que apresenta meu jogo, por exemplo, e Extends Surface View. Beleza, até aí, galera? Tranquilo? Então, eu só criei uma classe customizada. Bom, criei essa classe customizada e fui lá e adicionei na minha Activity. Eu criei um projeto em branco, um projeto padrão do Android, né? New Project. Fui lá, tudo do jeito padrão do Android mesmo, criando uma minha Activity. Fui lá e nessa minha Activity eu adicionei a minha View Game. Tranquilo? E na realidade é o Surface View. Então eu fui lá, Add View Game. Tranquilo até aí, galera? Beleza? Bom, então, aí é o seguinte. Quando a gente está trabalhando com Surface View e tudo mais, a gente precisa, num jogo na realidade, num jogo qualquer, a gente tem um loop ali, onde a parada toda acontece, né? Então, a gente tem um loop onde a gente vê, conta pontuação do jogador, vê se ele tem vida, se ele perdeu vida, se ele acertou o inimigo, se ele andou, tudo bem? Nesse loop principal do jogo é onde tudo acontece. Quando a gente está trabalhando com Surface View, a gente tem a possibilidade de fazer esse loop numa thread separada. Que na realidade, isso aqui é interessante para o Android. Porque se a gente fizer esse loop do jogo, esse loop entre aspas infinito, até o usuário sair do jogo, o Android vai dar aquele application not responding. Todo mundo já tomou esse erro? Todo mundo já viu, fazendo uma aplicação Android, você chega lá, você começa a jogar, a aplicação trava e aparece uma janelinha. Ah, essa aplicação parou de responder. O que você quer fazer? Você quer esperar ou você quer fechar, né? Na realidade, essa janelinha podia ser, né? Você quer fechar ou fechar, né? Porque ninguém espera. Tranquilo? A menos que a aplicação seja sua, você dá uma segunda chance, né? Beleza? Então, eu fui lá e criei a minha classe Game e fiz ela implementar essa interface Runnable. Quando a gente vai lá e implementa essa interface Runnable, bom, aí é tranquilo, né? Porque a gente já tem aquele método Run e nesse método Run, a gente vai lá e no loop do jogo, que eu coloquei um while aí, o while o jogador não parou o jogo, beleza? A gente vai desenhar alguma coisa na nossa Surface View. Só que para a gente poder desenhar alguma coisa no Surface View, a gente não desenha direto nele. A gente desenha num elemento chamado Canvas. Canvas, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar em Canvas, tranquilo? Sim? Beleza? Então, a gente vai lá e desenha nesse Canvas. Só que a gente tem uma certa regrinha para poder desenhar nesse Canvas. Não é uma zona, você chega e fala, eu quero desenhar agora. Não. Primeiro a gente tem que ter acesso a esse Canvas chamando um método LockCanvas. A gente faz o desenho. E por último, terminamos de fazer o desenho, terminamos de desenhar o frame do nosso jogo, a gente vai lá, Unlock Canvas em Post. Tranquilo? E nesse Unlock e Unlock a gente faz o desenho. Putz, espera, Lock Canvas, Unlock em Post. Seguinte, o que acontece é, imagina que a gente tenha esse frame no nosso jogo. Tranquilo? O usuário, o jogador lá está vendo esse frame bonitão na nossa tela. Esse frame é meio sem graça na realidade, mas beleza. Então, quando a gente faz o Lock Canvas, a gente tem acesso ao Canvas em Background, na qual o usuário não está vendo ainda. Por isso que está meio, sei lá, branco aí, beleza? Então, o usuário não está vendo esse Canvas. Aí, a gente vai lá e faz o desenho dele, beleza? A gente vai lá, desenha o elemento que a gente quer e o usuário ainda está vendo aquele canvas preto, tranquilo? Quando a gente terminou de fazer o desenho, a gente vai lá e faz o Unlock em Post. Então, o usuário já vê o canvas pronto, ele não vai ver o canvas sendo desenhado. Isso evita uma série de problemas aí. Que o pessoal que já chegou a mexer com o jogo já sabe que o canvas ia ficar piscando, tudo bem? Se você ficar desenhando na cara do usuário, o canvas começa a piscar, dá um efeito meio doido.
Tranquilo, galera? Beleza até aí? Sim? Bom, aí o usuário tem o canvas bonitinho, atualizado. Bom, se eu já tenho toda a parte do loop do jogo bonitinho e tudo mais, bom, qual é a parte mais fácil para a gente desenhar? A gente tem que começar de algum momento, né? Tem que começar de alguma parte. Poxa, eu geralmente começo na parte mais fácil. Tranquilo? Então, qual é a parte mais fácil do nosso jogo, galera? Bom, só para, né, colocando todos os componentes do jogo, olha só. Aí, a gente tem o game over, o pássaro, né? Os canos, a pontuação e o background. Desses daí, galera, qual que é o elemento mais fácil? Qual é o componente mais fácil do jogo que a gente tem para desenhar? Diz aí, galera. Background, pô. Né? Background, tranquilo? Galera, no background, ele é uma imagem estática, tranquilo? Lembra? Quem já jogou Flappy Bird sabe que o background é uma imagem estática, tranquilo? Então, se ele é uma imagem estática, eu tenho lá um PNG, um bitmap, qualquer coisa do tipo, na minha pasta res, lá do meu jogo, lá da minha aplicação, tranquilo? Então, eu pego a imagem, puxo para o meu código e desenho no meu canvas. Para desenhar um bitmap no canvas, é só chegar e fazer canvas.drawBitmap, passo a imagem que eu quero desenhar e aonde ele vai começar a ser desenhado, no caso 00, tranquilo? Canto superior direito, aí, esquerdo, beleza? Canto superior esquerdo aí, tranquilo? Beleza, galera? Então, com essa parte só, galera, com o loop do jogo principal, com o loop principal do jogo e o draw bitmap, a gente tem isso aqui. Tranquilo, galera? Beleza? Bom, a gente tem o bitmap, o background do jogo está pronto, está bonitão. Eu que fiz esse desenho, ficou bonitinho, né? Bom, não ficou, mas beleza. Então, agora a gente vai lá desenhar um outro componente do jogo, né? Um componente principal do jogo, que é o pássaro, né? O pássaro estranho, tranquilo? Bom, mas galera, primeiramente, o que eu fiz quando eu estava fazendo o jogo? Falei, putz, eu não vou me preocupar ainda com o aspecto final do jogo. Eu vou me preocupar em fazer a mecânica do jogo funcionar, com componentes zoados, e depois que essa mecânica estiver funcionando, estiver tudo bonitão, aí eu parto para a parte artística da parada. Aí eu coloco o bitmap e o que for necessário para deixar o jogo bonito para o usuário. Tranquilo? Então, quando eu fui desenhar esse pássaro, na realidade, o que eu fiz? No loop do jogo, eu criei uma classe pássaro e chamei o método desenha no canvas. Tranquilo? Só que, como é que é esse método desenha no canvas? Seguinte, na minha classe pássaro, ele é simplesmente um círculo, uma bolota. Tranquilo? Beleza? Então, eu chamo esse draw circle e no draw circle a gente passa aonde que esse círculo vai ficar, aonde ele vai ficar centralizado, qual o raio dele e a cor. Beleza, galera? No meu caso, eu desenhei um círculo vermelho. Tranquilo? Sei lá, podia ser qualquer cor, mas eu desenhei um círculo vermelho. E, com isso, eu tenho o meu pássaro. Beleza? Bom, se o cara chamava aquele bicho estranho de pássaro, minha bolota vermelha também é um pássaro, beleza? Tranquilo? A imaginação é a mesma, beleza? Então, eu tenho lá um pássaro, tranquilo? Mas espera, no jogo, no Flappy Bird, se eu ficar parado, sem fazer nada, só jogando, só deixando o jogo fluir, o que acontece com esse pássaro? Ele cai, tranquilo? Então, no loop do jogo, o padrão é o pássaro cair. Eu desenho ali no canvas e eu chamo o método cai. Beleza, galera? Mas espera, o pássaro ele cai para onde? Para baixo. Beleza? Só que, quando a gente está desenhando, o ponto 00 é o canto superior esquerdo. Agora eu acertei. Tranquilo? Então, o 00 é o canto superior esquerdo da tela. Então, se eu quero fazer alguma coisa cair, ou dar a ideia de caindo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar o valor do y aí. Eu vou ter que aumentar a altura da minha bola. Então, na realidade, para o código, o método cai ele soma coisas. Tranquilo?
Por isso que a pergunta ele cai para onde faz sentido, beleza? Por causa da orientação do próprio canvas, beleza? Tranquilo, galera? Então, no método cai, eu somo alguma coisa, eu somei 5 unidades, 5 pixels aí, podia ser qualquer coisa, tranquilo? Com isso, galera, eu tenho meu pássaro caindo. Tranquilo? Ah, vai, GIF animado fez sentido para alguma coisa. Tranquilo? Beleza? Então, meu pássaro está caindo. Bom, se o pássaro está caindo, o que mais que a gente precisa fazer com o comportamento desse pássaro? Quais são os comandos super avançados que a gente tem no Flappy Bird, galera? O jump do pássaro, o pulo do pássaro, né? Tranquilo? Então, quando eu vou fazer o pulo, em que momento que eu faço isso? Quando eu toco na tela. Então, quando eu toco na tela, mas o que é o meu componente de view? O que é a minha tela? A minha tela é o meu jogo, é o meu game, a minha classe game. Então, além dele ser um Surface View e implementar Runnable, ele é sensível ao toque. Tranquilo? Então, ele implementa a interface OnTouchListener. Tranquilo? Quando a gente implementa a interface OnTouchListener, a gente tem acesso ao método OnTouch. No OnTouch, eu faço pássaro.pula, que foi o que vocês falaram. Quando eu toco na tela, o pássaro pula. Beleza? Tranquilo? Bom, novamente, como é que fica essa implementação? Eu subtraio alguma coisa do pássaro ali para cima. Então, na realidade, ele não vai pular bonitinho, ele não vai ir andando bonitinho. Na realidade, eu estou fazendo um teleporte para 150 pixels acima. Tranquilo? Então, esse método pulo ele faz um teleporte do pássaro para cima. Beleza? Com isso, galera, a gente tem isso daqui. Estão vendo que o pulo dele não ficou tão suave igual no jogo? Tranquilo? Só que a gente vai melhorar isso daqui um pouquinho mais pra frente. Beleza? Tranquilo? Bom, então, eu tenho lá os componentes principais. O pássaro já está bonitão. E agora? A gente pode partir para desenhar os canos, que são os outros componentes do jogo. Tranquilo? Beleza? Então, galera, o cano, na realidade, eu vou fazer a mesma ideia. Canos.desenha no canvas. Tranquilo? Tudo que tiver que ser desenhado vai ter que estar nesse canvas. Tranquilo? Então, como é que fica a implementação desse cara? O meu cano, se o meu pássaro é uma bola, aproximar o cano para um retângulo é bem razoável, né? Eu estou aproximando um pássaro para uma bola, galera. Beleza? Aproximar os canos para um retângulo, pô, aí tá quase certo, beleza? Então, aí eu chamo o método drawRect, vou desenhar um retângulo. A ideia para desenhar um retângulo é o seguinte: eu passo esse x1 e y1, que é o canto superior esquerdo. Aí, droga, esquerdo. É o canto superior esquerdo, tranquilo? E depois eu venho e passo esse x2 e y2, que é o canto inferior direito. Tranquilo? Beleza? E, para variar, como é um componente, é uma forma geométrica, a gente pode definir a cor. Então, no caso, eu desenho um cano verde. Eu desenho um retângulo verde. Tranquilo? Então, nesse cano aí, só que, na realidade, eu fiz o drawRect, desenhei um cano, só que, no Flappy Bird, a gente tem dois canos, né? Um em cima e um embaixo que vão se movimentando. Então, para mim, eu considerei isso como um cano. Um cano, para mim, é uma parte inferior e uma parte superior. Tranquilo? Porque fica mais fácil depois eu mexer com movimentação e esse tipo de coisa. Tranquilo, galera? Suave até aí, né? Beleza? Então, e, além disso, o cano, se eu jogar o jogo, esses canos vão movendo, não vão? A cada loop do jogo. Da mesma forma que o pássaro vai caindo a cada intervalo de tempo, a cada loop, a cada interação do algoritmo, os canos vão se movendo. Tranquilo? Mas eles se movem para que lado durante o jogo? Para a esquerda. Tranquilo? Vixe, estou mandando bem agora. Move para a esquerda, beleza? Então, se eu vou mover alguma coisa para a esquerda, eu vou ter que diminuir o valor da minha posição, do X do cano. Tranquilo? Então, o move do cano, eu simplesmente vou diminuindo 5 pixels na posição dele.
Tranquilo? Bom, desenhei vários canos e eu tenho isso aqui. Tranquilo, galera? Então, assim, todos os componentes principais do jogo já estão aí. Beleza? Mas, peraí, galera. Agora que a gente já tem toda essa parte, a gente já tem os dois componentes principais, o que a gente pode fazer? A gente já pode lidar com a parte de game over, galera. Tranquilo? Então, mas espera, para a gente poder fazer o game over, a gente precisa saber uma coisa. Em que momento o jogo acaba? Qual é a ação que acontece no jogo que faz o jogo acabar, que faz o usuário ver o game over? Quando acontece colisão, quando o pássaro bate nos canos, tudo bem? Ou quase. Beleza? Tranquilo? Então assim, quando ele bate ou quase no cano ali, a gente toma um game over, o jogo acaba, a gente joga o celular pela janela e tudo mais. Tranquilo? Beleza? Ninguém nunca quebrou o celular jogando Flash Bird? Não? Sério? Beleza, não vou nem levantar a mão então. Bom, então, aí quando o pássaro bate no cano, a gente tem que dar um game over. Então, a gente tem que agora fazer a parte de detecção de colisão. Saber quando o nosso pássaro bateu no nosso cano. Galera, existem várias formas diferentes de detectar colisão. Desde as formas mais simples até algoritmos ultra complexos de detecção de colisão que são implementados nesses frameworks que eu citei lá no começo. Então, o Compass 2D, o Unity, o LibGDX, eles têm formas bem legais de detectar colisão. Porém, lembra que a gente está fazendo isso aqui na mão, utilizando só as coisas que o Android tem a oferecer. Tranquilo? Então, eu resolvi utilizar a forma mais simples de detecção de colisão. Imagina que eu tenho um pássaro muito louco aí, um bitmap muito da hora, não aquela bola zoada no começo. Imagina que tem um pássaro muito louco e uma torre aí cheia das diferenças, não toda simétrica, tudo bem? Não toda retangular. O algoritmo mais fácil de colisão é o seguinte: saber quando essa forma geométrica complexa bateu naquela é um pouco complicado. Então o que a gente faz? A gente chega e bota uma forma geométrica que a gente conhece. Tranquilo? No caso, um retângulo. Beleza? Só que, quanto mais complexa é a forma geométrica, quanto mais complexo é o nosso bitmap, é o nosso objeto que a gente quer detectar colisão, mais fácil é da gente tomar o que a gente chama de falso positivo. Falar que teve colisão, quando na realidade não teve. Nesse caso, nem sempre que um retângulo bate no outro, é uma colisão. Tranquilo? E isso acontece quanto mais facilmente à medida que a nossa imagem for complexa. Tranquilo? Mas peraí, galera. No Flappy Bird original, qual é a forma do pássaro? É uma bolota, tudo bem? Um oval, uma bolota, qualquer coisa do tipo. Tranquilo? Poxa, no meu jogo também. Será que já tem alguma forma geométrica pronta aí? Galera, o próprio círculo e o próprio retângulo já são formas geométricas suficientemente simples que a gente consegue, que ajuda a gente a saber quando tem uma colisão. Tranquilo? Então, se teve uma colisão entre uma bola e um retângulo, pra gente é tranquilo. Beleza? Bom, como é que fica o cálculo dessa colisão? Ué, se a distância do centro do pássaro, do meu círculo, até o cano for igual ao raio, eu tive uma colisão. Tranquilo? Pô, mas isso daqui pode acontecer de como eu não estou movendo pixel por pixel, né? Eu estava movendo 5 pixels por 5 pixels, né? Os canos. Pode acontecer de não ficar igualzinho ao raio. Então, muitas vezes pode acontecer isso daqui, ó. O pássaro pode ultrapassar o cano. Beleza, nesse caso, se a distância for menor a distância do cano, a distância entre o centro for menor que a distância do cano, beleza, colisão também. Tranquilo? Só que isso acontece tanto horizontalmente quanto verticalmente. O pássaro pode bater em cima do cano ou na lateral do cano. Tranquilo? Então, essa ideia eu aplico tanto para vertical quanto horizontal. Vertical ou horizontal. Tranquilo? Então, a minha classe de detecção de colisão é isso daqui.
Se eu tiver colisão horizontal com o cano ou colisão vertical com o cano, eu retorno do contrário, retorno falso. Tranquilo? E a ideia de colisão é justamente medir a distância do centro do meu pássaro até a borda do cano. Ou horizontal ou vertical. Beleza? Tranquilo até aí, galera? Sim? Bom, e aí eu deixei comentado as partes de desenho dos elementos básicos de movimentação. No meu loop eu vou lá e vejo. Verificador, eu tive colisão? Se eu tiver colisão, eu mostro um game over para o usuário. Tranquilo? Beleza? A mecânica desse jogo é bastante simples, galera. A gente não precisa ficar contabilizando vida ou vendo coisas do tipo. Bateu, game over, acabou. Tranquilo? Galera, com isso daqui, eu já tenho essa parte aqui. No caso, eu tive uma colisão vertical com o cano. Tranquilo, galera? Beleza? Sim? Bom, aí, né, é aquilo. Eu já fiz toda a mecânica do jogo. Eu já fiz toda a parte importante aí, todo o jogo. E agora, a gente tem que partir para a parte dos sprites. Tranquilo? Deixar o jogo bonito. Beleza? Deixar o jogo legal para o usuário. Tranquilo, galera? Então, seguinte. Aqui, eu fiz um momento meio Ana Maria Braga aí. Tranquilo? Que ela vai lá, bota o bolo no forno e já tira um outro pronto, né? Tranquilo? Então, no meu caso, eu tenho isso daqui. Colocando os sprites do jogo, tá vendo que eu passo numa bolinha, galera? Por que será que eu passo numa bolinha? Porque eu já fiz a colisão, já tudo de acordo com a bolinha. Tranquilo? Beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aí? Beleza? Seguinte, galera, desse passo aqui para esse passo aqui, parece que foi feito muita coisa, né? Tipo, poxa, você tava com um jogo completamente zoado aqui, e aqui você tá com um jogo bem legalzinho, bem bonitinho. Galera, eu só troquei o Draw Circle, Draw Rect, por um Draw Bitmap. Tranquilo, galera? Beleza. Então, assim, lembra aquele Draw Bitmap lá do começo, que eu tinha feito? Então, eu apliquei ele, em vez de Draw Circle e Draw Rect, eu coloquei Draw Bitmap em tudo. Tranquilo, galera? Beleza? Com isso, a gente já tem o nosso Flappy Bird pronto. Beleza? Galera, alguma dúvida aí, pessoal? O que eu fiz foi o seguinte. Na realidade, eu não tenho o cano de verdade, tá? Eu tenho um filete de um pixel que representa essa parte que eu tenho que replicar, que é o corpo do cano. Tranquilo? E eu tenho uma outra imagem que é essa bordinha final. E aí o que eu faço? Eu sei quando o cano superior acaba. E eu sei quando o cano inferior também acaba. Eu sei os limites de cada cano. E eu só aplico um bitmap. Eu só aplico um bitmap naquela posição. Eu falo, olha, desenha um cano com essa altura. Então você põe o valor da altura que você quer. Isso. As alturas aqui, elas são todas randômicas. Elas são todas geradas randomicamente. Tudo bem? Só que o cano, eu tenho essa informação. Eu sei qual é a altura dele, justamente para poder calcular a colisão. Eu tenho que saber onde o cano acaba. E aonde o cano acabar, o cano acaba aqui. Eu coloco daqui para baixo a borda do cano. Tudo bem? Então, se eu tirar essa borda do cano, na realidade, sem essa borda, ele é uma imagem de um pixel que eu estiquei. Porque com o bitmap você consegue esticar coisas. Você consegue esticar um bitmap. Então eu criei um bitmap de um pixel e estiquei ele até a altura que eu quero. Mas você pode dar em que parte do código esse bitmap? Eu deixo o código do bitmap justamente na classe cano. Isso. Isso mesmo. Esse bitmap, esse filete já está no meu projeto como uma imagem e eu só vou fazer o draw bitmap. Você faz o código e depois você só joga a variável para poder ser processado. Isso. Tranquilo, galera? Então, assim, é uma coisa simples de fazer,
mas que dá um efeito bem legal, né? Você coloca a bordinha ali para ficar mais parecido com o canto do Mario. E eu mudei a cor, né? Porque senão rola processo, né? Não pode ter a cor do canto do Mario. Tranquilo? Diga. Uhum. Sim, sim. Sim, sim, sim. Então, a primeira versão que eu fiz, eu deixei ele ficar bom no meu celular. Só que eu quis publicar esse jogo. E aí eu tive que fazer toda essa conta de frames por segundo, né? Porque em nenhum momento eu falei frames por segundo no jogo, na palestra. A velocidade do jogo é a velocidade de implementação desse loop, tranquilo? É a velocidade que esse loop era rodado. Aí no meu celular estava bem legal. Aí eu cheguei e fui testar o celular da Fê, né, que o pessoal da Kaelon são os meus beta testers de jogo. Então eu chego assim, oi, presta o celular aí, presta o celular aí. E o jogo estava uma velocidade muito diferente. Aí eu comecei a pesquisar e existem várias formas de fazer essa contabilidade de frames por segundo. Tá? A forma mais simples de se fazer, que foi a que eu utilizei, é colocar um contador no começo do loop, tudo bem? E no final do loop eu subtraio. Uhum. Então, aqui a gente não precisa se preocupar com o segundo na realidade. A unidade de medida do meu jogo é o frame. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Inclusive, essa fórmula física eu usei para dar esse movimento mais bonitinho. Só que na realidade eu não usei essa daí. Galera, pessoal que não faltou nas aulas de física no colégio, lembra da aula de cursinho e tudo mais, puta, começou a falar de física, a galera já começou a levantar e ir embora, né? Seguinte, tem uma fórmula de física chamada aquela sorvetão, vocês lembram disso? Vixe, né? Ninguém lembra disso, né? Beleza. Tem uma fórmula que a gente consegue fazer esse tipo de coisa, uma fórmula física que a gente costuma ver no colégio. Eu usei justamente essa formulinha para fazer essa movimentação. E o tempo do meu jogo é a quantidade de frames que eu consigo rodar. Tudo bem? Beleza? Então eu adaptei, a fórmula é a aplicação direta da formulinha, só que o tempo na realidade são os frames. Diga. Diga, diga. Uhum. 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 Então, a largura e a altura, o que eu fiz eu pego o tamanho da tela do jogador. Então, nesse caso, eu não preciso ter essa divisão por metros. Então, o que eu faço a minha única preocupação é exibir os canos no mesmo intervalo. Eu não preciso calcular, eu não preciso saber quantos metros eu tenho. Isso, só que o que eu faço toda manipulação de bitmap que a gente fez aqui, toda manipulação de componentes gráficos, componentes do Canvas, ele usa pixels. E utilizar pixel no mundo mobile não é um treco muito legal, né? Por causa de resolução da tela, DPI e tudo mais. Tranquilo? Então, o que eu fiz foi fazer a troca de pixels para DPs. Então, tem uma conta que a gente faz que você pega a densidade da tela do aparelho e converte para pixels ou para DP. Então, o que eu faço? Eu coloco toda a minha medida em pixels, ou melhor, eu coloco toda a minha medida em DP. Então, eu falo, eu quero que isso aqui tenha X DPs, que eu sempre falo como base no celular. Então, eu falo, eu quero que isso aqui tenha tantos DPs. Beleza, de acordo com o celular, vai ficar legal. Se tiver uma resolução menor, vai ter mais ou menos pixels. Que foi o que aconteceu no celular do pessoal. Então eu vi que no meu celular estava bom, mas no celular a imagem ficava muito grande. Putz, ficou zoado isso. Então eu tive que fazer essa contabilidade. Galera, alguém tem mais alguma dúvida?
Isso. O que eu faço na pontuação existem várias formas, uma delas ou quando você atravessa o meio do cano, que o pessoal implementa isso também, ou você atravessa o cano, ou a borda do cano. Para mim, o que eu achei mais fácil foi implementar a borda do cano. Que eu já tenho esses valores do próprio draw bitmap, então, quando eu passo a borda do cano, eu contabilizo a pontuação. Tranquilo? Oi? A pontuação? Essa parte que eu faço na movimentação dos canos, é onde eu vou trocando o pixel. Eu vou trocando a posição deles. Então, quando a posição é menor do que o centro do pássaro, eu conto passou. Entendeu? Como o pássaro ele sempre está fixo no eixo X, é muito tranquilo. Então o pássaro ele não faz um movimento todo bizarro. Então é só ver o eixo X, contabilizar isso. Beleza? Sim. Eu limitei isso também. Então, no Android você consegue limitar que a sua activity ela vai ficar na vertical ou na horizontal. Tranquilo? Bom, galera, valeu aí. Quem quiser ver o joguinho no Google Play, acessa essa URL aqui, Test Labs aí, foi o único nome que eu consegui encontrar que ninguém tinha usado ainda no Google Play, beleza? E eu chamei, o meu jogo está como Jump Bird. Quem quiser, eu tenho lá no Google Play uma versão do Carmen Sandiego que eu fiz também, beleza? Carmen Sandiego, tranquilo? Então, diga. O código não está no GitHub, mas eu posso disponibilizar ele sim. Tá bom? E assim, galera, meu e-mail, felipe.torres.br, tranquilo? Quem quiser dúvidas, quiser trocar uma ideia depois da palestra, quiser mandar convite para show de rock, pode mandar, beleza? Convite para balada sertaneja, esse tipo de coisa, manda pra Fê, manda pro Chico, que eles curtem bastante esse tipo de coisa, tranquilo? Beleza? Galera, brigadão aí.